Bom, pessoal, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu pratico jejum intermitente há pouco mais de 4 anos. Eu iniciei após ter acesso aos diversos estudos referente aos benefícios que ele proporciona para a nossa saúde física e mental. E eu vou compartilhar com vocês quais são esses. Além de uma maior sensação de bem-estar, gerada pela queima de gordura no organismo, conhecido como acetose, e o aumento do GH, que é o hormônio que auxilia no processo de ganho de massa muscular, estudos comprovam que o jejum induz a autofagia, que é um mecanismo importante de autolimpeza que existe em todas as células do nosso corpo. Funciona mais ou menos assim. Para sobreviver, uma célula mais forte passa a comer partes internas, degradando tudo que tem de ruim. Então, quanto mais esse mecanismo funciona, maior é a faxina interna. A autofagia é um processo natural do nosso corpo, porém ela não fica ativa o tempo todo. Mas a restrição de nutrientes, ou seja, o jejum de alimentos, é uma forma de burlar isso, aumentando esse processo em até 300%. Então, manter esse mecanismo ativo seria uma forma de induzir a regeneração do nosso sistema imune, e essa regeneração contribui para o retardo do envelhecimento e de muitas doenças. Então, só por aí já é extraordinário. Outro fator que foi determinante para minha adoção ao estilo de vida são as mudanças bioquímicas no cérebro. E agora presta bastante atenção, pois está aqui a mensagem central que eu quero dividir com vocês sobre o jejum e um assunto específico em torno dele que me chamou muita atenção nessa semana. De acordo com Mark Matheson, atual chefe do Laboratório de Neurociência do Instituto do Envelhecimento, o jejum induz o cérebro a um estado metabólico que otimiza o funcionamento e melhora a sua capacidade cognitiva. E o que seria isso? Bom, cognição é uma função psicológica que atua na aquisição do conhecimento e se dá através de alguns processos, como a percepção, a memória, a atenção, a associação, o raciocínio, o juízo, o pensamento, a linguagem. Então, essa melhora na ação cognitiva nos proporciona uma sensação de maior agilidade mental, alerta e também a nossa capacidade de concentração. Ou seja, quando praticamos o jejum, obtemos o máximo de eficiência mental e por isso a gente fica muito mais ligeiro, mais inteligentes, mais centrados. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu li uma matéria que eu não vou me lembrar agora onde, mas ela falava a respeito de muitos empreendedores lá do Vale do Silício que adotaram o jejum como estilo de vida justamente para melhorar a capacidade produtiva do cérebro na criação e desenvolvimento de suas startups. E esses fatores explicam o porquê. O que eu não esperava era encontrar na Bíblia diversas passagens relatando a importância do jejum na nossa vida, visto que esses estudos científicos são muito recentes e as escrituras foram registradas há mais de 2000 anos. Então, isso foi algo que me surpreendeu muito positivamente quando eu comecei a ler há pouco mais de 2 anos. E após começar a estudar mais a fundo, eu percebi que a Bíblia não é religião. As religiões se apoderaram dela, o que é maravilhoso, mas antes de tudo, a Bíblia é o livro mais sábio, respeitado e conhecido no mundo. Conhecemos como a palavra de Deus, outros a veem apenas como sabedoria gratuita, mas de uma coisa estou certa: quanto mais a ciência avança em suas pesquisas, mais ela comprova a existência de um Criador, como é o caso do jejum. Somente o criador da máquina seria capaz de instruir acerca disso muito antes da ciência cogitar a relação entre uma coisa e outra. E assim como um eletrodoméstico tem o seu manual de instrução, a Bíblia é o manual perfeito do ser humano em todos os detalhes. Eu acredito até que deveria ser um assunto conversado com maior frequência e sem pudor em todas as famílias, na tentativa de trazer para o cotidiano essas palavras de sabedoria para a resolução de seus problemas, para adquirir paz, entendimento, enfim, como um manual de vida mesmo do ser humano, pois abrange todas as áreas da nossa vida, todas. Bom, então eu vou escrever algumas referências bíblicas relacionadas ao jejum, seguida de uma breve explicação para melhor entendimento da conexão que essas palavras têm com os estudos científicos que eu citei anteriormente.
Bom, fica claro para todos nós que o jejum fazia parte essencial do propósito de Cristo, porque a partir desse esvaziamento, Jesus entra na esfera do reino de Deus e a sua percepção e compreensão da realidade e da vontade do Senhor, ou seja, a ação cognitiva do cérebro de Jesus, se eleva a um nível tão superior, onde mesmo ele tendo inúmeras opções e oportunidades de saciar os desejos da sua carne, ele se manteve firme na decisão de prosseguir com o jejum, pois sabia o quanto isso seria fundamental para entrar em conexão com o Pai e para nos deixar essa ação como um exemplo a ser seguido. Outro ponto que vale a pena destacar é a posição de humildade que essa condição nos coloca, onde Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, pois dessa forma reconhecemos com maior clareza a grandeza de Deus e a nossa total fragilidade e dependência nele. Eu gosto de imaginar uma cena. Imagine que aqui é o nosso espírito, e todos os desejos da nossa carne, os nossos pecados, formassem uma camada em volta do espírito. E conforme essas camadas vão aumentando no decorrer da nossa vida, elas vão minimizando o nosso espírito e diminuindo a nossa capacidade de raciocínio. Portanto, quando jejuamos, através da ação do Espírito Santo, elas se desfazem com maior facilidade e conseguimos, a partir daí, ficar mais sensíveis à voz de Deus, que fala com a gente o tempo todo, mas muitas vezes não conseguimos o ouvir porque vivemos constantemente alimentando a nossa carne, essas camadas, ao invés de alimentar o espírito. Talvez o jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso com a gente, mas fato é que o ato de jejuar está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne, aumentando assim a nossa percepção e entendimento a respeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor e do reino de Deus. Bom, o jejum nos fala da abstinência das coisas da carne e a oração nos fala da conexão e comunhão constante com Deus. E vale lembrar que existe uma luta diária entre carne e espírito. Vence aquele que estiver mais alimentado. A fé é um fruto do espírito e não da carne. Portanto, ao jejuar, estamos removendo o entulho da carne e liberando a nossa fé para se expressar. Quando Jesus disse aos discípulos que não puderam expulsar um demônio por falta de jejum, ele não limitou o problema somente a isto, mas sobre a falta de fé como um fator decisivo no fracasso daquela tentativa de libertação. Ou seja, se abstendo dos desejos da carne e orando constantemente, o nosso espírito se fortalece, assim como a nossa fé em Deus. Tenho a sensação de que quanto mais a ciência avança em suas pesquisas, mais as escrituras vão fazendo sentido para a vida humana. Pois, ao meu ver, a ciência confirma a Bíblia que antecipou a ciência. Agora, o que me chamou muito a atenção nessa semana foi o fato do nosso atual presidente se submeter à vontade de Deus, assim reconhecendo a sua fragilidade como um homem, como um ser humano, e convocar um jejum nacional para obter maior compreensão e entendimento dessa situação que estamos enfrentando. Bom, eu não estou aqui para falar de política, até mesmo porque eu não tenho domínio algum sobre o assunto. Mas eu estou aqui para expor a maneira que Deus deseja que nos expressemos diante dos governantes, para que sejamos capazes de compreender a vontade do Senhor e não cair na armadilha de repente, seguir o que a mídia está nos instruindo, ou repetir padrões tolos de comportamento, como insultar as autoridades ou agredir verbalmente outras pessoas que têm uma opinião diferente da nossa. Pois todos esses ensinamentos são vindos de homens que são tão falhos como eu, assim como você, assim como todos nós. E então, agindo dessa forma, podemos ser incoerentes com a vontade de Deus para esse momento. Então, diferente do que temos aprendido por aí, a vontade de Deus não é que nos rebelemos contra o nosso governo, fazendo protestos ou panelaços nas janelas, seja contra ou a favor, pelo motivo X ou Y, pois não há possibilidade de raciocínio lógico em meio à guerra, ao barulho do caos. Pelo contrário,
A vontade de Deus é, antes de tudo, na calmaria do silêncio, o relacionamento profundo que desenvolvemos com Ele através da oração. Eu sei que muitos não fazem por mal. Fazem para defender uma causa que, aos olhos delas, é a decisão mais correta a ser tomada. E eu respeito muito isso. Então, a minha intenção com essa explicação é colaborar com aqueles que creem em Jesus, mas que por algum motivo ou outro não sabiam ao certo como se posicionar com relação ao governo segundo a vontade de Deus. Então, esse deve ser o nosso posicionamento hoje. Orações, súplicas, intercessões e agradecimentos constantes. Em meio ao caos, essa atitude pessoal de se aquietar, de eliminar do nosso meio o jugo opressor e buscar no silêncio de uma oração o entendimento, calando assim a nossa própria ignorância, podem ser muito mais úteis e válidos para a sociedade do que o grito de ódio, ataques constantes às autoridades, demonstrando assim toda a rebeldia e ingratidão pelo dia de hoje. Obedecer a Deus nesse momento é buscar o nível mais elevado de consciência humana. E sem dúvidas, uma nação completamente desperta e consciente enfrentará com mais coragem e fé esse momento de crise que o mundo está enfrentando. E até mesmo olhar com mais compaixão o ponto de vista do outro, mesmo que esse seja diferente do nosso. Todos os dias da nossa vida devem ser dedicados a Deus, e para a glória dele, sem dúvidas. Mas hoje é um dia especial. Dia em que o líder do nosso país se curva diante de Deus e nos convida a fazer o mesmo. Dia em que a igreja, que somos todos nós, nos esvaziamos para nos encher. Pois a oração é para os fracos, e é para isso que eu oro. E se você não tem esse hábito, eu te convido hoje a tirar um tempinho do seu dia para se dedicar a Deus, trocar aquela ideia firmeza com Ele e se unir a nós no mesmo propósito. Independente do seu partido político, classe social ou religião, agora, mais do que nunca, o governo precisa de nós e nós precisamos dele. E todos nós, juntos, precisamos da sabedoria divina para agir de forma sensata e consciente diante dessa situação. E essa só vem do alto.